Boa noite, pessoal. Então, como havia dito, concluindo aqui a segunda sessão do capítulo 2, coincidiu de, além de extrapolarmos um pouco o tempo, ainda a gravação parou, Então, decidimos vou parar e eu gravaria depois, Então, vamos lá. O parágrafo 91, o senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta essa sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo quando, desde o bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta senso universal sobre questões de fé e de costume. Por este senso da fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Então é tudo aquilo que nós comentamos durante o encontro, O que faz aquele senhor que tem às vezes pouca instrução litúrgica, pouca instrução teológica, o que ele faz aquele senhor ter uma sensibilidade maior, sobre o que é a tradição com T maiúsculo, sobre o que é o depósito da fé, do que muitos mais instruídos, Ou até do que muito mais instruídos, O que dá essa percepção para esse senhor do que é a fé verdadeira é esse senso sobrenatural da fé. Senso aqui é no sentido de sentido mesmo, Nós temos os 5 sentidos naturais, Tato, visão, paladar, etc. E temos então esse sexto sentido nos dado lá no nosso batismo pelo Espírito Santo, que é o sentido sobrenatural da fé. Então, eu consigo perceber, mesmo sem instrução teológica, eu consigo perceber, por exemplo, quando está acontecendo alguma coisa estranha, Tem um padre falando alguma coisa estranha, Então, eu consigo saber, parece que está errado ali, Eu consigo saber por causa desse senso do Espírito Santo, que é através que o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere, a essa verdade de fé, uma vez transmitida aos santos, e com reto juízo, ou seja, com um julgamento justo, apresenta mais profundidade e mais plenamente a amplia em sua vida. Então, é o objetivo desses nossos encontros sobre o catecismo. Nós estamos estudando o catecismo com a intenção de receber essa luz do Espírito Santo, que vai nos iluminar, aumentar a nossa compreensão, desse depósito da fé e ajudar e a gente passa isso para a nossa vida, como cristãos. Parágrafo 94. O crescimento na compreensão da fé. Também nós já falamos sobre isso no nosso encontro, que a fé da igreja, a compreensão do depósito da fé, ela vai aumentando com o tempo. Então, por exemplo, nós estamos a 2000 anos de distância do início da igreja. Então, nós podemos dizer que a igreja hoje,
ela conhece mais sobre, ela tem uma compreensão muito maior do depósito da fé do que os apóstolos tiveram, por exemplo. Os apóstolos estavam ali, ali no início da igreja, né? Nós estamos a 2000 anos de distância, então nesses 2000 anos o Espírito Santo tem iluminado cada vez mais a igreja, né? Essa compreensão mais apurada desse depósito da fé. Então vai dizer que no parágrafo 94, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Pela contemplação e pelo estudo, né, de que forma, né, que ela cresce, né, na vida da igreja. E aí vem as citações. Pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração. Em especial, a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Então, hoje a igreja, o que nós estamos fazendo, estudando o Catecismo, é uma pesquisa teológica. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. Então, isso ajuda também a aumentar a compreensão do depósito da fé, né? Aí vem uma citação em latim de São Gregório Magno, né? Divina eloquia cum legente crescunt. As palavras divinas crescem junto com aqueles que a lê. E dei verbo agora, pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma segundo a verdade. Então a nossa fé ela também aumenta com a pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, né, nos pregam sobre o depósito da fé, né? Então, o último parágrafo, 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem o outro e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, resumindo, aqueles 3 pilares, né? Lá no primeiro encontro, na verdade, na apresentação do que seria o encontro, né, eu disse para vocês, eu dei o exemplo do banquinho com três pernas, né? O número mínimo, né, de pernas para, no caso, um banquinho ser sustentado é 3, né? 4 é estético, mas é desnecessário. As nossas cadeiras, por exemplo, tem 4 pernas, mas é questão de estética, né? Se tiver 3, já sustenta ali. 2, a cadeirinha já cai, né? Então eu dei o exemplo, né? A metáfora, né, na verdade, do banquinho. Tem um pessoal aí, 2 grupos, né, na verdade, né, que após o concílio, um quer arrancar da igreja a sagrada tradição e o outro grupo quer arrancar da igreja o magistério, né? Mas o catecismo fala que os 3 são essenciais, né? E pela nossa metáfora do banquinho, né, se uma das pernas for arrancada, a sustentação ela se perde. Então, resumindo, né, o que é a sagrada tradição? É o depósito da fé, é tudo aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e transmitiram de forma oral e escrita. De forma oral. De forma escrita tem as Sagradas Escrituras. Então, tudo aquilo que os apóstolos viram Jesus fazer, ouviram de Jesus e receberam do Espírito Santo é o que a gente chama de sagrada tradição. E o que passaram, né, também para os seus sucessores, né, os bispos, é a sagrada tradição. As Sagradas Escrituras é tudo isso, é toda a sagrada tradição
que foi escrita. Nós temos a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Então, tudo que é a Bíblia toda é a Sagrada Escritura. E o magistério da igreja, né? Os sucessores dos apóstolos, que tem esse dever de guardar o depósito da fé e de firmar estacas quando a igreja balança, né? E, tipo, as pessoas estão em dúvidas do que é depósito da fé e do que não é. Os bispos, então, o magistério da igreja, ele enfia estacas para dizer, olha, é isso aqui que é depósito da fé, e isso aqui do lado é heresia, né? Resumindo, né, parágrafo 96 até o 100 agora de resumo, né? Primeiro, o que Cristo confiou aos apóstolos, este o transmitiram por sua pregação e por escrito, sobre a inspiração do Espírito Santo a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. Segundo, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Então, Sagrada Tradição e Sagradas Escrituras é o que a gente chama de depósito da fé. 98. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. 99. Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. Parágrafo 100. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então, encerramos aqui a sessão número 2 do capítulo 2 e para o próximo mês nós damos início ao artigo 3, né? A Sagrada Escritura. Então nós vimos o depósito da fé no artigo 2. Deixa eu achar aqui. Artigo 2 do capítulo 2 é o depósito da fé e a transmissão da revelação divina. E no artigo 3, as Sagradas Escrituras.